Andam, hermanos? Bem, eu vou falar hoje. Não descuidemos de tu vida espiritual, de nossa vida, não? Não descuides de tu vida espiritual, é o título da predicação. É uma mensagem para todos nós outros, nesse domingo 24 de agosto do ano 2025. É primordial, não? Em nossas vidas, é o primeiro, é o que necessitamos, é o que nos alimenta. Sim, na vida espiritual, bem proposta, bem hecha, nós outros podemos chegar a la loucura, não? A la loucura diretamente. Muitas vezes nós outros quedamos tão vazios espiritualmente, não? Isso passa por suposto, porque não nos llenamos. Não se trata desse pensamento pentecostal de que tem o Espírito Santo hoje, se pequei e o Espírito Santo sale. Não, isso não existe, porque se eu pecar e o Espírito Santo salieira, nunca mais ele ia volver. Porque como que eu vou volver sem o Espírito Santo? O Espírito Santo é aquele que me convence de pecado e aquele que me guia ao caminho dele, Senhor. Então, sem o Espírito Santo seria impossível de eu volver ao Senhor. Então, isso não é assim. O Espírito Santo ele sempre está presente em nossas vidas, mas temos que buscar o avivamento. Por quê? Porque isso diz na Bíblia que temos que buscar, não? Pablo habla a Timoteo em um local muito difícil que Timoteo estava, que era Éfeso, não? Essa região de Éfeso, que no espiritual aí tinha uma carga muito grande realmente. Um pouco vamos entrar nesses temas, não? Del demônio territorial, é um demônio de isso, de cá, de outro, já tem outro demônio de outro. Não, pero realmente, por suposto, os demônios atuam, o reino espiritual existe. Eu nunca, em minhas predicações ou em minhas ensinanças, nunca digo que é uma pavada, o diabo, ou a actuação do diabo. O diabo existe, a actuação dele existe em nossas vidas. Eu predico isso, não? Também. Pero nós outros não enfatizamos em nem poder que o diabo tem. Por quê? Porque o diabo, se bem que tem seu poder, não? Dado por Cristo, por suposto, dado por Deus permitiu todavia que ele tenha, se bem que ele tem poder sobre a vida de aqueles que estão sendo na vontade dele, pero sobre os servos de Deus, ou seja, quando nós outros estamos sujeitos a Cristo, o diabo não tem poder nenhum contra nossas vidas. Por isso, a predicação, se bem que vamos falar do diabo, não? Porque se hace presente no versículo, não? Que vamos tratar hoje, de 1 Pedro, capítulo número 5. O versículo eu já pongo aí na pantalla. Se querem, abre suas Bíblias, se querem, nem abra, não? La Reina Valera, essa cá está em outra versão, que me olvidei de pôr qual era, pero La Reina Valera habla um pouquinho diferente, na versão Reina Valera. Pero é o que eu dizia, se bem que vamos falar do diabo, pero não vamos enfatizar o diabo. Por quê? Porque ele não tem cabida nas predicações. Nós outros falamos de Jesus. O que você tem que fazer é submeter a Deus, e o poder de Deus. E vamos estar vendo aqui algumas maneiras, não? Primeiro vamos ver os problemas, não? Os sinais desse descuido espiritual que temos, e depois vamos ver a solução para o problema. E já adelantando o final, que eu adoro ir para o final logo, não? Adelantar. Vocês já sabem a resolução para os problemas, qual é? É a busca de Deus, não? É que centremos mais em Deus que em nós outros mesmos. Isso é uma realidade, é uma verdade. Não é como sair de aí, não? É simples entender a predicação. Todas as predicações se vão resumir nisso, não? Em ser a vontade de Deus desta maneira. Você vai resumir nisso, em ser a vontade de Deus. E de qual maneira? Vai estar reflejado em nossas ações cotidianas, porque se eu oro acá, cero mis ojitos, pongo as manitas assim, digo, Senhor, e hago tu vontade, e depois saio por essa porta sendo todo ao revés, não tem nada que ver, não? Eu tenho realmente que ser a vontade de Deus, que é o que é o dia a dia, comprar, vender, comercializar, trabalhar, estudar, as relações humanas que temos, que
pode ser relações mais íntimas em nosso hogar, ou em nossa família, nossa parentela, ou com nossos vizinhos, amigos, e tudo isso vai estar reflejado se Deus está com nós outros, se nós outros estamos em Deus ou não. Jesus Cristo nos ensina a estar nele, preso em la vida, como ele mesmo nos explica isso no livro de Juan, capítulo de número 10. Não, 10 é um bom pastor, 15. Ele habla da vide, eu sou a vide, ustedes são as ramas dessa vide. Toda rama que está presa em mim vai dar fruto. Então, esse é o resultado final. Agora, a advertência de hoje para nós outros é que não descuidemos de nossa vida espiritual. Às vezes passa que a semana passa e outra semana passa. E essa mensagem, primeiramente, é para mim, como eu sempre digo, é mais para mim, porque eu sou o pastor e eu gravo mensagens todos os dias em meu canal. E não quero que seja algo... Sempre quando eu gravo, e depois eu escuto o que eu gravo, eu digo, mira o que eu disse, não? Agora há que viver. Agora há que viver o que eu disse. Porque senão, como dijo Pablo, imagina um oceano heraldo de muitos terminar em condenação. Isso, por suposto, eu não quero para a minha vida. Então, me esforço para tentar praticar. Ayer aprendemos acerca da adoração, do que é a adoração, a verdadeira adoração. E sabemos que Deus busca adoradores. E para ser adorador e praticar a adoração, nossa vida tem que estar llena do Espírito Santo. Llena do Espírito Santo significa lleno da atuação do Espírito Santo, tá bem? A llanura do Espírito Santo, a atuação dele em nossas vidas. Porque ter o Espírito Santo e não ter, essa é a questão. Hoje eu tenho, hoje eu não tenho. Não existe, tenho um pouquinho, não, ou tenho ou não tenho. Se tenho o Espírito Santo, sou salvo. Se não tenho, não sou salvo. Ora, eu posso ter mais atuação do Espírito Santo de acordo com o quê? Com o que eu me submeto a Deus. Isso seria o avivamento, isso seria a llanura, isso seria a búsqueda ao Senhor. 1 Pedro, capítulo número 5, versículo número 8, é um versículo del qual os teres estão muito familiarizados e sabem o que já está escrito aí. Sede sóbrios. Sóbrios é o contrário de quê? De borracho, não? Sóbrio é o que está entendendo, o que está vendo, o que está bem, o que consegue discernir entre a mão esquerda e a mão direita, que entende, sede sóbrios e velado. Velar não é quedar a noite sem dormir. Há que muitos quedam a noite sem dormir, às vezes, não? La noite foi hecha para dormir. Quando nós outros dormimos mal, nos alimentamos mal, fora de horário, vai trazer problema para nossas vidas, vai trazer problema para a vida dos nossos filhos, vai trazer problema para a família. Eu sigo falando isso várias milhas de vezes. Por isso que em minha casa eu sou muito, até indo ronco com essa coisa. Eu quero comer na hora. Por isso, quando os irmãos me invitam a comer, eu já sei que, quando me invitam a comer, eu como às 2 da tarde, 3. Isso me mata, não? Ou quando me invitam lá à noite, eu como meia-noite. Como, não? Perubano. Tá bem, uma vez a cada tanto por aí, não? Pero o correto é não sair do patrão de nossas vidas, porque senão nós outros quedamos mal, não somos prudentes, não? Sede sóbrios e velar. Velar não é quedar a noite sem dormir, é vigilar acerca de nossas vidas, saber nossas limitações, entender no que podemos ser ou que não podemos ser. Porque vosso adversário é o diabo. Então, vocês caracterizou a alguém acá. Puso a característica de alguém e nos informou acerca de alguém. Alguém quem? Diabolos, em grego, opositor, inimigo, aquele que vai de encontro a Deus e de encontro a todo de Deus, que é o mesmo homem da perdição que habla Apocalipse, é o anticristo, quer dizer o mesmo, opositor, aquele que vai de todo de encontro a Deus. Temos que ter cuidado com o diabo, se bem que não me gusta usar o diabo como essa figura mitológica que muitas das vezes hablam em las igrejas e tudo diz, o diabo, irmão, está furioso, o diabo. Culpa o diabo por suas estupidezes, por seu pecado. Se bem que o diabo
esse é o trabalho dele, o diabo vai dizer, eu não hice nada, eu estava sendo meu trabalho, não mais, não? Se bem que esse é o trabalho dele, te levar à la perdição, te levar à la não comunhão com Deus, pero ele não tem o poder sobre nossas vidas de nos usar, a não ser que nós outros estejamos endemoniados. E se vós está endemoniado, vós não sois cristiano, ao contrário da predicação das igrejas modernas. Infelizmente, essa basuriada toda de ideia pentecostales e neopentecostales entrou também. Bueno, já nasceu aí na Igreja Bautista, não? Também, não? Eu tenho autoridade porque vengo da Igreja Bautista e sei que meus amados hermanitos já começaram a crer em tantas estupidezes. E, agora, a pessoa que é de Deus, o diabo não pode entrar dentro dela. E ponto final. Pode nos molestar, isso sim nos pode molestar, o diabo. Pode nos enganar, por suposto, ele é o padre da mentira e essa é a função dele. Eu disse que não queria falar tanto do diabo, não, e estou falando muito, pero eu estou falando porque o versículo diz para nós outros não ignorar suas ardilhas. Então, se o diabo, esse opositor, como o leão rugente, como o leão, essa ideia Pedro está sacando da arena romana, não está querendo falar que o diabo está querendo imitar o leão de Judá, que é Jesus, não é nada disso, aunque os predicadores hacen essa comparação, pero o leão mais grande, que é o leão da tribo de Judá, que é Jesus, como esse outro leão, não tem nada que ver. O que está querendo dizer é que como esse leão estava lleno de hambre, porque era isso que os romanos faziam, prendia os leões em jaulas e deixavam eles aí lleno de hambre e depois tirava a los cristianos ou prisioneiros de Roma, não? No caso, muitos cristianos também morreram desta maneira, inclusive está relatado livro de Eusébio, que foi um dos historiadores também da época, está relatado que muitos cristianos morreram desta maneira. Então, por isso Pedro a se acordar de isso, porque o leão quando está com hambre, o que vai ser? Vai buscar a comida de uma maneira, vai parecer até o pastor Antônio quando tem hambre. Quando eu tenho hambre, eu quero como um osso, como um leão. Vê o osso, quando a gente está comendo na comida, ele vai já e quer roubar, não? É muito gracioso os vídeos de los ossos que eu vejo generalmente na parte norte, não, do mundo, Canadá, Rússia, que tem muito a actuação de los ossos, não, na floresta ou na casa das pessoas, de repente você abre a porta e te dá de cara com um osso. E o osso é como um perro, não, no sentido de querer, ele só quer roubar aí a comida e quer ir, quer comer, nada mais. E às vezes se queda muito feroz. Me hace acordar de minha perrita lá amanhã, quando eu jogo o sonidito assim com o potezito, já salta, já se põe re feliz e quer ir comer não mais. E o diabo, como este leão hambrento, ele está buscando a quem pode devorar. E se tu e eu nos ponemos nesta condição, débil em la fé, de não manter nossa vida espiritual. E manter nossa vida espiritual não se trata de hacer mantras ou sou muito bonito, eu hago tudo certito, dizimo, ofrendo, congrego, hago isso, eu oro. Não, realmente é ser tudo isso, realmente, porque tudo isso que eu disse está bem em ser parte da vida cristiana, e inclusive vou estar detalhando na predicação, pero é ser tudo isso com o coração realmente contrito, quebrantado na presença de Deus, com o coração aberto ao Senhor, com o coração dadivoso ao Senhor. Desta maneira que temos que ser nossa vida espiritual, que temos que realmente pôr em prática todo o que o Senhor nos ha ensinado. Para quê? Para que nossa vida espiritual quede forte. Então, se diz que o diabo, como leão rugente, anda ao redor buscando a quem devorar, porque ele tem muita hambre e tem muita gana. E eu pus aí, esteja alerta, cuide-se de seu grande inimigo, o diabo, porque anda al acecho como um leão rugente, buscando a quem devorar. Tá bom essa tradução também, não? E sempre é lindo ler outras traduções que assim uno queda em la memória, queda presente e entende melhor como a outra palavra que usamos acá, não sei se apareceu na canção,
Vos não dijiste uma palavra cá quando saliste? Ai, não me ouvirei. Me ouvirei qual era. Porque às vezes há versículos que um não entende muito, não? Que recitamos o versículo pelo... o vento récio, não? Nós outros dizemos essa palavra no dia a dia? Nós outros não usamos récio. O que é isso? Não? Usamos râncio, às vezes. O râncio usamos mais, não, que récio. O que é récio? E justo menina me perguntou que era isso, não? Que é esse vento récio. O vento récio, por suposto, é um vento impetuoso. Se for ler outra versão da Bíblia, está escrito vento impetuoso, vento muito forte. E por isso está bom analisar as versões bíblicas, que assim aprendemos muito mais. Esse vento récio é um vento impetuoso, é um vento que vem e te leva todo como sábado, domingo, Verne, creio, Jueves, não? Um vento, creio que foi Jueves essa semana, um vento re forte. Bueno, vamos então, sem mais, acá a los pontos que eu puse a palavra de Deus hoje junto com na guia positiva, não como se fora um estudo bíblico. Depois por aí eu comparto em grupo, se me acordo, tenho que transformar isso em foto, aí dá para compartilhar em grupo, e os irmãos vêm, não se preocupem em sacar foto nem nada. Bueno, o primeiro ponto, sinais de uma vida espiritual descuidada. Primeiro vamos ver as sinais. Quais são os sinais da vida espiritual descuidada? Primeiro, falta de oração. É uma sinal, falta de oração constante. Oração constante não é essa oração hecha em bucle, repetindo, como se Deus não soubera. Ou então você tem que estar de rodilha para orar. Orar de rodilha, se pudeis, está bem, porque te concentrar mais aí, não? Orar acostado, orar sentado, orar parado, orar caminhando. Jossa muito no caminho, não? Isso porque me pena, não? Por causa de me pena. Hace muito no caminho. Pero eu iba caminhando, orando. E às vezes estou cá em casa, eu estou fazendo alguma coisa e estou orando aí. Tá bueno. Não? Se vai estar trabalhando, conduzindo, isso me passa muito quando estou conduzindo também, e principalmente quando estou solo no alto, vou orando, aproveite nesse momento que uno está tranquilo, em paz, não? Sem tanto ruído. Aunque estamos em meio de la jungla, não? De la selva de pedras, de la ciudad, que é terrível, não? O tráfico, pessoa passando, um perro, um gato que de repente quer cruzar a calle. Essa semana quase matei um gato, dei uma frenada, o gato passou de repente. Então, vivimos assim, tão agitados que nos olvidamos de orar constantemente. E barramos em la oração, e quando deixamos de falar com Deus, deixamos de escutar sua direção. Porque quando falamos com Deus, a oração, eu já he dito que a oração temos que fazer porque temos que fazer. Que isso, pastor? Temos que orar porque Deus nos mandou orar e nos ensinou a orar. Não é por eleito de pedir, porque por eleito de pedir, nem seria necessário orar, porque antes de nós outros pedir, Ele já sabe do que nós outros necessitamos. Não é por isso. Deus, Ele não se vai olvidar, ou tem que orar de madrugada, porque Deus gosta de aqueles que buscam de madrugada, às 3 da manhã, né? Aí tem que orar porque aí peleia espiritual, a atmosfera, e isso daí são tudo pabada que inventaram. Não? Há que orar todo o tempo. Jesus Cristo diz orar e vigilar, ter atento. Basicamente, se querem abrir aí Lucas, se querem abrir todos os versículos que vão passando aí, abram, senão não passa nada. Lucas capítulo 18, nada mais conta lá a parábola dessa mulher que insistiu. E o juiz, que era malo, que não temia nada, ajudou a Égia. Então, se Jesus fizesse uma comparação melhor, esse juiz é iníquo, é malo, é feio, não teme a nada, e ajudou a Égia, porque Égia orava e pedia, imagina a voz do Padre Celestial, por suposto que Deus vai dar aquilo que necessitamos, por suposto, segundo sua vontade, pelo que Ele sabe que é melhor para nós outros, Ele não nos vai deixar faltar nada. Bueno, desinteresse pela palavra, já genera um desinteresse pela palavra. Salmo 119 é o salmo que expressa, todo o Salmo 119, que é como
um livro de Salmo dentro de de livro de Salmos, o Salmo 119 é como um livro à parte, que é um acróstico, que cada salmo, cada conjunto de poesia aí está começando com uma letra do alfabeto, do alfabeto judaico, que na verdade se chama alefato, não se chama alfabeto. O alfabeto é grego, o nosso é abecedário. E empeça com uma letra de uma forma poética, sempre alabando e dizendo que temos que buscar na palavra de Deus esse refúgio. É lâmpada para nossos pés e luz para nossos caminhos. E sabemos disso, pero quando nós outros deixamos de buscar na palavra de Deus, Ele sustém. Quando deixamos de congregar, de ler, de estudar, de vir à escola bíblica, de buscar, de escutar as predicações, de querer praticar, nós outros começamos a caminhar em tenebras, já que estamos apartados da luz. O que nos traz a luz? É o conhecimento da palavra de Deus, por suposto aplicado. Então, pouco vale ser um teólogo, saber todo da palavra de Deus sem aplicar. Também vai andar em tenebras. Pero essas são as sinais do descuido do espiritual, que nos vai levando ao fundo do poço, não? A uma vida espiritual alejada de Deus. Alejamento da comunidade cristiana, como diz em Hebreus capítulo 10, 25, não deixar de congregar, como muitos lo têm por costume. Não devemos deixar de congregar, por suposto que às vezes faltamos porque trabalhamos ou porque estava enfermo, não sei mais por quê. Deveria ser só por isso, não? Porque estava trabalhando nesse dia, não porque fosse ter um revago, não existe nada e deixou para trabalhar sábado mais tarde, não? Levantar temprano e trabalhar mais temprano e terminar todo e venir igual lá na igreja, não? Agora, por suposto, às vezes vamos a faltar por enfermidade ou por trabalho. E depois daí não deveria faltar por nenhum outro motivo. Ou se justo tinha um cumpleaños de alguém da família, bueno, vovó, se for realmente nesse horário, não? Porque igual pode chegar depois no cumpleaños. Vó chega depois na reunião, não passa nada, e no cumpleaños, imagina. Não? Pode chegar um pouquinho depois. Não passa nada. As nossas reuniões são curtitas. Não há realmente, o pastor isso todo para sacar todas as excusas dos irmãos. Acá em nossa igreja não é motivo para não congregar. Não tem sonido forte, não aburre, é rápido. Ou seja, faltei porque estava estudando para a prova. Te vai mal. Ojalá te vá mal. Te tiro la maldição. Porque vou ter todo esse semestre para estudar, vou estudar no dia da reunião, uma horita que é a reunião. Te vai mal. E ojalá te vá mal. Em nome de... Não, mentira. A gente não, que tira a maldição em nome de Jesus. Isso é uma dormir, que repreendo todo esse mal. Não desejo mal a nadie, pero vós já está sendo o seu próprio mal. Nós outros somos nosso próprio Satanás, muitas das vezes, hein? Ou que Satanás está já no Caribe, pero não molestando a gente, está de frente para o mar já em Caribe, Satanás, sumergindo, passeando, tomando uma água de coco, porque ele com nós outros não tem trabalho às vezes, não? Nós outros hacemos a obra dele sem querer, querendo, como diria el Chavo, não? Bueno, tolerância ao pecado, tudo isso é como se fora escalonando, não? Falta de oração, me dá desinteresse pela palavra, não oro, já não estudo a palavra, me alejo da comunidade de fé e vai combinar em quê? Intolerância ao pecado, empeço a tolerar o pecado. Efésios 4, 27, habla dessas pequenas concessões que abrem as grandes gretas para nós outros, que abrimos porta para o inimigo entrar. Não predicando essa doutrina de qual eu sou em contra, que vindo de meus irmãos bautistas, não? Esse puritanismo, dizendo, tá, cerra a porta, la brecha, abriu uma brecha aí. Aí os pentecostais sempre agrandam mais, a coisa já era mala, feia, e eles empioram, não? Quando está tirando fora o demônio, abrindo a ventana aí para o demônio sair. Como se o demônio não pode passar na parede, ser um espírito, não? É qualquer coisa. Um bebê? E então vocês sempre vai empeorando, não crendo em fábulas, em
empabadas de que o demônio está aí, ou então se o que o demônio está é nesse quadro, não? Esse quadro aí, eu sinto que tem no demônio. Aí a gente vai, chega na casa da pessoa e peça a ser essa limpeza espiritual, não? Entre comillas, pseudo. Por suposto, aí quando uno se converte, às vezes tem alguns artefatos que não vale a pena ter como cristiano. Pero não quer dizer que o demônio está aí. Não, o demônio está em quê? Está ao redor de aqueles que não estão cumprindo a palavra de Deus. É isso. Basicamente é isso. Não é que está cá nesse relógio. Esse relógio está maldecido porque era de um macumbeiro. Não tem nada a ver. Na verdade, o demônio está sempre quando tu e eu não buscamos a Deus. Não hacemos caso ao que Pedro está falando, em termos cuidado, nos advertindo, porque ele está como um leão buscando quem pode tragar. Então, quedamos muito presos a detalhes, a geografia espiritual. O demônio está cá por causa disso, ou está já por causa... Não, prendamos em a palavra de Deus. Queremos preso ao verdadeiro evangelho, que aí vai haver que o próprio Pedro diz que nossa conduta seja tão correta, intacta, que o diabo se avergüence por não ter nada que falar de nós outros. Isso é o que eu mais quero em minha vida, é avergonçar o diabo. Às vezes eu não consigo, não? Por aí ele tem algo para falar de mim sempre, não? Pero eu tenho que ter essa conduta tão intachável que ele se avergüence e ele o irá de vós outros, diz. Pero quando nós outros nos submetemos a Deus. Então, não se trata essa predicação de falar do diabo e para generar medo ou para generar ele é maravilhoso, é alguém que eu posso transferir. É o que nós outros nos gusta ser, transferir a culpa, como diria nosso irmão Freud, não? Transferir, a transferência que hacemos, e muitas vezes da maneira que sublimamos nossas heridas, nossos pecados, nossos erros. O diabo tem a culpa. Não, o diabo, por suposto, ele tem a culpa porque ele é homicida desde o primeiro, mentiroso desde o começo, ele pecou, por suposto. Pero ele não nos obriga a pecar. Nós outros nos equivocamos porque nós outros queremos. Bueno, consequência de todo esse descuido, não? Espiritual, perda de discernimento. Não começamos a entender, não conseguimos discernir entre a mão esquerda e direita, não conseguimos entender nada. Foi basicamente o que Deus disse a Jonás. Jonás, como eu não vou ter misericórdia dessa gente que não entende nada, não sabe discernir entre a mão esquerda e a direita? Eram gente bárbara, eram bárbaros, os de Nínive. Pero se arrependeram, pero cayeram em si. Ou seja, Deus sempre nos dá a oportunidade de cair em si. Agora, uma consequência, a primeira consequência que pusimos aqui, desse descuido espiritual, é a perda de discernimento. Se confunde o bueno com o malo, como está escrito em Isaías 5:20. Começamos a confundir, a lo malo chamamos bueno. Por isso que a igreja hoje que tem que ser? Tem que ser moveres, actos proféticos e moveres espirituais, e campanhas e congressos. Aí vi aí Marco Barrento aí, pus aí, bueno, que triste, que os que não puderam vir no congresso intergaláctico, aqui em cima, de todas as galáxias, vieram adoradores de todas as regiões celestiais acá em nosso congresso. Que lástima que vós não pudiste vir, pero estejam preparando-se já para o próximo, que será. Você, e a gente vive de congresso em congresso, porque nesse momento exigia no coração, essa palavra que eu estou dando acá, se for em um congresso, ia ser mais eficaz do que hoje, acá, domingo da manhã, simples, alguns faltaram, outros vieram, vou gravar aí, os que faltaram seguramente não vão nem escutar, é muito seguro que não vão escutar, não creio que vão parar 40 minutos desse tempo, que vou predicar 40 minutos ou um pouco mais, que vão parar para escutar, eu estou muito seguro que não, porque ela é a realidade de nossas vidas, tal cotidiano, é bucle, sem fim, eu tenho que levantar, ser isso, ser o outro, e o reino espiritual e a vida espiritual, aí depois se refleja em nossa casa, em nossa família, em nossos filhos, em nós outros mesmos, se refleja, hermanos,
eu não necessito falar, eu não estou falando acá de nadie acá. Eu estou falando de minha vida. E ustedes mirem sua própria vida. Se refletem na vida de cada um. Os problemas nos vêm, não estou dizendo que todo problema que passamos é decorrente de, não. Pero a maioria dos problemas que passamos é decorrente de nossa falta de búsqueda espiritual. Não estou dizendo todos, é caso, não? O sol, a lluvia, eu saí, não vi a previsão de tempo, estava tão calor, não levei, bom, já me passou a mim, não, eu saí, estava um recalor, e na volta, a ver, vou buscar minha hija cá no mar, pero de repente hace um refrio, não? E estava um ressolo quando saí. Pero bueno, aí estamos no inverno, hay que andar com a campeira, hay que ser prudente, não? Pero se reflete em nossa vida cotidiana essa consequência de descuido espiritual. Frialdad en el amor, se enfria a paixão por Deus, por los demais. E peço a amar a mim primeiro. Se bem que temos que amar a nós outros mesmos para poder amar nosso semelhante, para poder amar a Deus. Que é isso, pastor? Deus que nos ensinou dessa maneira. Porque ele disse, vocês não podem dizer que amam a mim, que não me veem, se não amam seu semelhante, que vai estar vendo. Isso disse, não? Jesus. E ele disse que o mandamento se resume, todos os mandamentos, nesse. Amar a Deus acima de todos e a seu próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que amar a mim para amar meu próximo, para amar a Deus. Pastor, pero não deveria amar a Deus primeiro? Sim, deveria amar a Deus primeiro. Pero não é como eu amar a Deus primeiro sem amar meu próximo e sem amar a mim. São condições que há. Está condicionado esse amor. Não pode cambiar a esfera, essa conexão, essas conexões que Deus isso, não? Deus deu essa forma, nesse sentido de amar. E então se peço a ter se friandar pela paixão por Deus e por os demais. Já não me importa nada, me importa a mim. Quando tudo me vai bem, minha vida me importa a mim no mais. No total, eu hago isso, eu hago o outro, eu tenho que trabalhar, tenho que estudar, tenho plata, tá me saindo tudo bem, me saquei nota boa em todas as matérias, está tudo bem, só eu penso em mim, não me importa o outro. E temos que pensar no outro, temos que pensar em nós outros mesmos, insertado na sociedade. Por suposto, às vezes temos que pensar em nós outros, em nossa família. Há tempo de juntar-se, há tempo de alejar-se, como diz Eclesiastes capítulo 3. Há tempo de abraçar e há tempo de deixar de abraçar. Pero não quer dizer manter malas relações ou ter ou enfriar-se espiritualmente em minhas relações. Não quer dizer isso. Eu vou a seguir bem, amando mais e estando, pero o que passa é que quando descuido espiritualmente, vou me enfriar no amor. Vou me enfriar na congregação, vou me enfriar nas relações humanas, não? Bueno, passa cá nessa igreja, passa em todas as igrejas, passa em todo lugar. Quando nós outros estamos no primeiro amor, não, vocês se puniam de acordo, mais ou menos, não, porque nunca se puseram de acordo totalmente, mais ou menos e regalava algo ao pastor no cumprimento, não? Aí depois quando eu disse, não, esse grupo, para não ter problema, não puderam se pôr de acordo mais. E o pastor recebeu o que? Nada, não? Um ou outro regalo aleatório, não? Está maravilhoso também, pero esse é um resultado de uma vida espiritual degenerada. Triste, não? Porque tem que se pôr no acordo, Luz Hermano. Tanto para o bem, não? Quanto para o mal. Para o mal é mais fácil se pôr de acordo, não? Rapidito. E mirar que o outro diz, que vamos fazer isso. Aí se põe logo de acordo para o mal. Hace até um grupo à parte, se for necessário. Pero para o bem é tão difícil. Hacem um grupo e não conseguem se pôr de acordo. Porque há múltiplos pensamentos. Isso que temos que entender como cristiano, que pôr-se de acordo não quer dizer que eu vou pensar igual ao outro. Eu vou seguir divergindo de ustedes, por exemplo, em várias opiniões. Ustedes vão divergir de mim em opiniões. Pero há algo que nos une, há algo mais grande que nos une. É o amor de Cristo, derramado na cruz por nós outros. Nós outros temos que ter unidade, porque senão, se há essa frialdade no amor, que a consequência, escalonando, não? Qual é a debilidade na fé?
se perde a confiança nas promessas divinas. Hebreus 11:6 habla de todas as promessas. Galeria de los héroes de la fé habla de las promessas. Homens que alcançaram as promessas em vida e a que não alcançaram em vida, pero as promessas de Deus seguiram. Isso é maravilhoso. É maravilhoso que quando Jô Moura siga algo que Jô plantei. Como diz o Pablo, Jô plantei, Apolo regou, o outro vai cosechar já na frente. Pero quem dá o crescimento é Cristo. E é maravilhoso que isso ocorra em nossas vidas, que tenhamos frutos, que demos frutos já para frente. Pero se Jô descuido de minha vida espiritual, a consequência será o quê? Debilidade na fé. Minha fé vai quedar mais pequena que um grano de mostaça. Aunque o grano de mostaça é muito chiquito, e se temos uma fé deste tamanho, és uma fé hasta buena, como diz Jesus, que se tiveres fé ao menos do tamanho de um grano de mostaça, vai lograr muitas coisas. Eu me quedo totalmente sem fé, débil na fé. E quando estou débil na fé, por suposto, a culpa primeiramente de quem és? Por suposto que não é minha, não? Não é minha por quê? Porque eu transfiro, ao final, tenho vários personagens épicos da história para transferir. O primeiro e principal personagem que eu transfiro, me culpa, é o diabo. A culpa é do diabo. Depois tem a figura do pastor, que é outro demônio também, não? Para muitos. A culpa é do pastor, é da igreja que é fria, é porque não me prendeu a estufa para calentar, não sei, é porque não me gostou da última predicação dele, é porque ele quis falar de plata, ou quis explicar algo que a mim não me gostou. Não? Então, vocês transfiram a culpa, pero a verdade é minha frialdade espiritual. Eu estou espiritualmente decaído. E, irmãos, eu não estou aqui montando uma defesa para mim, eu estou predicando na palavra de Deus, e vocês averiguam os textos e tudo, aí está tudo escrito e gravado acá. Vocês agarram minhas predicações que estão gravadas no YouTube, que eu não saco, está gravado aí, que elas atestigam acerca de mim, de minha conduta e acerca de lo que eu hablo e de lo que eu ensino. E fiquem-se buscando, estudando na Bíblia, buscando em teólogos, em vários livros, fiquem-se se está equivocado no que eu digo. Por suposto, não estou querendo dizer com isso que sou perfeito, eu estou querendo dizer que a palavra de Deus que eu predico é perfeita e correta, porque é a palavra de Deus. Ora, eu tenho pecados, eu tenho erros, eu sou como qualquer um de vocês, porque somos todos iguais, todos somos pecadores. Por isso que essa palavra de parte de Deus, primeiramente é para a minha vida, já que eu não tenho que descuidar de minha vida espiritual, porque vou quedar débil na fé e vou quedar o quê? Exposto ao inimigo, que é o próprio texto de 1 Pedro 5,8. É diabo enquanto terreno fértil para sembrar destruição. Isso que hace o diabo em nossas vidas. Por quê? Porque eu descuidei. Aí a culpa la tem o diabo, a culpa tem o pastor, a culpa tem minha mulher. Não. Ah, me sacou. El outro não te pode sacar. El outro não te pode sacar. Aunque há pessoas que são muito demônio, não? Há pessoas que te molestam de verdade. Como eu, não? Tenho o dom aí de molestar minha mulher e minha irmã, minhas mulheres, não? Eu tenho esse dom. Pero não diga, me sacou. Não, o outro não te pode sacar. Vou não ter uma mente, não ter uma inteligência, não ter um pensamento, não ter domínio próprio. És um fruto do Espírito. Então, se o outro não me pode sacar. Eu não posso dizer que o outro me sacou. Eu me saquei porque eu dei lugar ao outro para me arrendar, para me sacar. Eu dei lugar ao outro. Eu pelei porque eu quis. Isso nadie habla. E o finalizando a predicação, como cuidar de nossa vida espiritual? Por isso que eu havia começado por ele final, não? Pero chegamos acá ao final, culminando nossa predicação. Vigilar tu coração, Provérbios 4:23, habla de isso. Não permitir que os pensamentos tóxicos, aí a palavra tóxico, não? Que a gente adora, tóxico. Ah, esse é tóxico. Ah, esse eu não me vou juntar porque é tóxico. Será que o tóxico não sou vó? Não, horror, não podemos deixar que o pensamento tóxico nos eche raízes. Por quê?
Porque, hermanos, é o que passa. É o que passa. Começamos a pensar mal, e o que? Começa a ser raiz. É como na parábola do sembrador, que solo germinou e cresceu e deu fruto, lá a semilla que caiu em terra buena, em terra fértil. As outras semillas que caiu em um coração podrido, adormecido, de pedra, não deu fruto. Isso, Jesus foi claro. Eram 4 tipos de semillas, só uma deu fruto. Cultivar hábitos santos. Cultivar hábitos santos. É tudo isso, não? Oração, leitura da Bíblia, ajuno, comunhão, congregação. Comunhão é congregar-se, não? É estar, e quando estamos, oramos, alabamos a Deus, escutamos a palavra, venimos ao desajuno, quando hacemos um desajuno, venimos à festa. Há alguns que só vêm no dia de festa, não? Glória a Deus. Aí, padre, toca, né? Vem só no dia de festa. O que passa é que nós outros venimos com a mente católica, todavia, não? Como é que eles celebram a Santa Cena todos os domingos, ou então esse dia festa. Já minha família era assim, minha família era macumbeira, essa é a verdade. Creia em ritos e às vezes frequentava a macumba. Pero o dia de festa católica de Los Santos, iba. Sempre iba. Não, porque ela festa de São não sei quem, não? E aí tinha que ir. A mim me gostava porque havia comida sempre, não? E comida rica, aonde tinha que comprar, nada é grátis, não? Só lá na igreja do pastor Antônio, que as coisas são grátis. Nas outras igrejas por aí, tudo se paga, já pagava. E todas as igrejas ao redor, tudo se paga. Não? Acá, aquelas coisas são grátis. Por isso a gente não valora. Vou começar a cobrar todo. Se eu começar a cobrar a cija que vou estar sentado, aí vai dar valor, vai. Nossa, a cija é minha, eu lá comprei. Não? Bom, vamos deixar isso quieto aí. Então, devemos cultivar hábitos santos. Esse é o resultado. Não? Ser radical com o pecado. Isso tudo para cuidar de nossa vida espiritual. Vigilar meu coração, cultivar hábitos santos. Ser radical com o pecado. Mateus 5, 29 e 30. Jesus nos explica, não negociar com o que te aleja de Deus. É esse versículo que diz, se tu orro te hace pecar, quítalo. Por suposto que Jesus não está falando literalmente, não? Senão imagina, eu ia estar cego, e cego eu ia estar pecando igual. Porque não tem que ver com isso. Jesus está usando uma figura de linguagem. Figurativamente ele está dizendo, mira, vou ter que esquadrinhar teu coração e buscar aquilo que te está alejando de Deus, que quem sabe só vou mesmo. Já que estou fora, por aí te miro, e digo, pode ser isso, pode ser o outro, pero eu não sei. Eu não posso saber lá em tua vida, por quê? E nem vó pode saber minha vida, vó pode até me julgar, me avaliar, ver, não, o pastor Antônio está faltando isso ou aquilo, por isso ele está em pecado, não, ele está pecando. Pero não podemos saber, só podemos saber em nossa própria vida. E mais, todavia, o Senhor Jesus, ele diz que ele esquadrinha nossos corações, quando ele habla já em Jeremias, porque nem nós outros sabemos. Por isso que Pablo diz que o Espírito Santo ora por nós outros, intercede com nós outros, com gemidos indizíveis, porque nem orar nós outros sabemos. Que é isso, pastor? Então você por que está me mandando orar? Então você não vai orar nada, porque já que não sei. Não, temos que orar igual. E o Espírito Santo vai orando por nós outros, intercedendo por nós outros, junto ao Padre. E o final, buscar a llanura do Espírito Santo, que não se trata de quedar tembrando la manito, e orações, e quedar gritando, não se trata de isso. Não se trata de isso, não? De Rambo saca la bazuca. Aí tá. Não, a llanura do Espírito Santo mira, que pus até aí, não basta com evitar o mal, aguijanar-se del bem. Porque às vezes estamos andando evitando o mal, pero o mal está em nós outros. Nossa mirada, o mal está em nossa mirada. O mal está em nosso hablar. Eu falava sempre quando eu explico às pessoas, inclusive, la lascívia. La lascívia tem que ver com a mirada do observador. É simples assim. La lascívia está na mirada do observador. Sim ou não? É assim. Não vou dar nem exemplos, tá bem? Porque melhor não hablo nada. Não dou exemplos. Pero la lascívia está na mirada do observador. Interiorizem isso.
E isso é importante que uno não seja lascivioso, ganancioso. Então, se eu tenho que llenar-me do Espírito Santo, para me llenar do Espírito Santo, o que tenho que ser? Tenho que buscar, tenho que orar, tenho que congregar, tenho que ajudar, tenho que esforçar-me para ser a vontade de Deus. Então, terminando já, pus aí até a conclusão aí para que vocês querem. Depois eu vou pôr isso no grupo, igreja. Não se preocupe, eu vou transformar em foto e vou pôr no grupo. Deus não busca perfeição, busca disposição, se eu estou disposto. Hoje é o dia para cerrar as portas abertas ao inimigo, para volver a fonte de vida, para renovar o altar personal. Não descuides tu vida espiritual, porque de ella mana na vida, como diz o versículo, não? Porque de ella mana na vida. Não descuide de tu vida espiritual, hermano, porque nossa vida espiritual mal se vê reflejada no dia a dia, em nossas relações. E muitos problemas que nós outros temos, não digo todos, porque há problemas que são, el acaso, eu já he dito, el acaso, não sei porquê, isso existe. Pero a grande maioria de nossos problemas são frutos de nossas malas decisões, de nosso mau caráter, do caráter podrido, de que nós outros não buscamos ter o caráter de Cristo, porque essa coisa de caráter forte, caráter podrido, isso não existe no cristianismo. Temos que todos temos que ter o caráter de Cristo, ser igual a Ele, semelhante a Ele. E isso é o que vamos, assim, nesse momento, orar e buscar, tentar aplicar essa palavra em nossas vidas. É difícil. Eu não estou planteando aqui algo que é fácil, vamos andar, vamos, não. É difícil, pero é difícil porque não queremos nos submeter à vontade de Deus. Isso passa a todos nós outros. Pero é primordial para a vida cristiana que nos submetamos à vontade de Deus. Padre maravilhoso, santo, Deus todo-poderoso, te damos glória e graça. Senhor, queremos submeter-nos à sua vontade. Queremos a ser tu vontade cada dia mais e mais. Queremos glorificar e exaltar tu nome. Queremos, Senhor, buscar de ti. Queremos restaurar nosso altar nesta manhã. Queremos que nossa vida espiritual esteja mais ligada a ti, pegada a ti. Só queremos dar-te glória, graças e honor. Ajuda-nos, Senhor, a vaziar-nos de nós outros mesmos e llenarmos de ti. Em nome de Jesus, te damos glória e graça, Padre.